O presidente Michel Temer é denunciado pela segunda vez, agora por obstrução à justiça e organização criminosa. E você vai ver também. Procurador-Geral da República se despede do cargo na sessão do Supremo de hoje. Essa corte tem desempenhado o papel de esteio da estabilidade institucional e democrática, e esse papel, para a tranquilidade de todos nós brasileiros, vem sendo cumprido com a excelência que se poderia esperar dessa vetusta e honrada casa. Nós desejamos que Vossa Excelência tenha uma ótima, nessa nova fase, perspectiva, realizações, e o Ministério Público continuará, tenho certeza, a cumprir a missão que é tão importante, que foi entregue pela Constituição de 1988 de uma forma muito especial. Supremo Tribunal Federal começa a julgar validade do novo Código Florestal. Por determinação do ministro Luiz Fux, do STF, Polícia Federal faz busca e apreensão em endereços ligados ao ministro da Agricultura, Blairo Maggi. Reitor da Universidade Federal de Santa Catarina e outras 6 pessoas são presas em operação contra desvios de recursos da educação à distância. Justiça Federal determina paralisação imediata de atividades de mineração no empreendimento Onça Puma, no Pará. Superior Tribunal de Justiça decide que vigilante condenado por violência doméstica não poderá mais exercer a profissão. Essas e outras notícias agora no Jornal da Justiça. Boa noite. Rodrigo Janot denuncia presidente Michel Temer ao Supremo Tribunal Federal pela segunda vez. Repórter Ana Paula Ergang com as informações. Boa noite, Ana Paula. Boa noite, William. Boa noite a todos. A nova denúncia pelos crimes de organização criminosa e obstrução de justiça. Outros 8 políticos também foram denunciados. Eles são acusados de terem recebido mais de 500 milhões de reais em propina. O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, acusa o presidente Michel Temer de ter dado o aval para que Joesley Batista comprasse o silêncio do ex-presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, e do doleiro Lúcio Funaro. O Supremo só vai analisar a denúncia se a Câmara autorizar. A primeira denúncia foi pelo crime de corrupção passiva, mas o andamento do processo foi rejeitado pela Câmara. William. Obrigado, Ana Paula. A Polícia Federal e o Ministério Público Federal cumpriram mandados da Justiça em 64 endereços em várias cidades, Mato Grosso, São Paulo e Brasília. Um dos alvos da operação é o ministro Blairo Maggi. A pedido da Procuradoria-Geral da República, o Supremo Tribunal Federal autorizou a realização de mais de 60 mandados de busca e apreensão durante a Operação Malebold. A ação é referente a investigados no inquérito relativo à Operação Ararat, que apura desvio de recursos públicos, lavagem de dinheiro e crimes contra a ordem tributária. A operação foi deflagrada após a delação do ex-governador de Mato Grosso, Silval Barbosa. Entre os investigados estão o ministro da Agricultura, Blairo Maggi, deputados estaduais, empresários. 5 conselheiros do Tribunal de Contas do Mato Grosso foram afastados. De acordo com as investigações, entre 2006 e 2014, uma organização criminosa instalou-se no alto escalão do estado de Mato Grosso. Propinas foram pagas aos membros do esquema que ajudavam a sustentar o governo de Silval Barbosa. Foi estabelecida uma espécie de mensalinho. Além disso, investigados do Tribunal de Contas do estado de Mato Grosso são suspeitos de dividirem 53 milhões de reais para autorizar obras da Copa do Mundo. A Operação Malebold também apura se houve obstrução de investigação criminal. Há indícios de que foi feito pagamento ilícito para o colaborador mudar a versão de depoimentos. Além disso, investigados teriam recebido dinheiro para não celebrar acordo de colaboração. A Polícia Federal prendeu o reitor da Universidade Federal de Santa Catarina, Luiz Carlos Cancelier. O reitor é suspeito de dificultar investigações sobre possíveis desvios de verbas em cursos de ensino à distância oferecidos pela universidade.
Outras 6 pessoas também estão presas temporariamente. 5 professores prestaram depoimento na sede da Polícia Federal. A Justiça determinou o sigilo das investigações e não divulga o nome dos outros envolvidos. A operação mobilizou mais de 100 policiais federais em Brasília, Itapema, no litoral catarinense, e em Florianópolis. Eles cumpriram 16 mandados de busca e apreensão, a maior parte na Universidade Federal de Santa Catarina. A reitoria interina da UFSC afirmou que a investigação ainda está em andamento e que a universidade vai ajudar a esclarecer os fatos. O plenário do Supremo Tribunal Federal começou a analisar nesta quinta-feira a constitucionalidade do novo Código Florestal. O Partido Socialismo e Liberdade criticou a anistia que o novo Código Florestal concedeu a produtores rurais que desmataram ilegalmente até julho de 2008, isentando de multa e da recuperação de áreas desmatadas. A Constituição Federal não dá guarida à irresponsabilidade com relação ao ambiente. Então, um dos pontos mais importantes, na opinião do pessoal, e a gente viu também nas manifestações do Ministério Público e dos demais amicicuri, é no sentido da inconstitucionalidade da anistia. A Advocacia Geral da União alegou que essa anistia não é completa. Não há uma anistia ampla. Há sim a obrigatoriedade de recomposição. Não há, de forma alguma, como mencionado aqui, o esquecimento do passado. O que há, na verdade, é uma adequação à legislação e, com isso, atento à realidade de regimes específicos bem delineados nesses artigos 61A, B e C. O Código Florestal, em momento algum, trouxe qualquer dano ambiental. Ele não revogou, anulou qualquer atributo ambiental. Manteve reserva legal, manteve área de preservação permanente, manteve as obrigações de restaurar e os crimes ambientais. Porém, trouxe novos contornos para regularizar as suas áreas. A Procuradoria-Geral da República criticou a redução de áreas de preservação permanente trazida pela nova lei. São essas as áreas especialmente protegidas que estão em xeque nas ações, pelos dispositivos que estão impugnados nas ações diretas de inconstitucionalidade. Porque, da forma como estão postos esses dispositivos, o que se percebe é que houve uma flexibilização, uma indevida flexibilização nas normas protetivas desses espaços, o que compromete o regime especial de fruição que está posto na própria Constituição, no dispositivo que eu acabo de assinalar. Ou seja, da forma como o Código Florestal permite o uso das APPs e das reservas legais florestais, há um indevido esmorecimento, uma indevida flexibilização nos níveis de contornos de proteção que estão postos a partir da leitura que se faz da Constituição quando assinala o regime especial de fruição. E hoje foi a última sessão plenária de Rodrigo Janot como Procurador-Geral da República no Supremo Tribunal Federal. Ele se despediu ao fim da sessão. Tive a honra de ver consolidado definitivamente o poder investigatório do Ministério Público e de presenciar o corajoso golpe desferido por esse colegiado contra a crônica impunidade que castiga impiedosamente nossa sociedade. Não poderia me furtar a testemunhar publicamente a retidão dessa casa na condução do processo jurídico criminal mais complexo e delicado que o país já vivenciou. Nos momentos cruciais do fenômeno que se convencionou chamar de Lava Jato, o Supremo Tribunal Federal foi firme, respeitou as leis e a Constituição, mas não se acovardou sob o palio, muitas vezes confortável, da pseudoprudência ou da literalidade pedestre das normas, em que facilmente se escondem a pusilanimidade e os interesses vis.
Essa Corte tem desempenhado o papel de esteio da estabilidade institucional e democrática, e esse papel, para a tranquilidade de todos nós brasileiros, vem sendo cumprido com a excelência que se poderia esperar dessa vetusta e honrada casa. Deixo minha contribuição e sigo agora para o meu destino inexorável, porque os homens são atores ligeiros e fugazes da grande história da humanidade. Outros seguirão do ponto em que parei e certamente avançarão ainda mais no aperfeiçoamento institucional e democrático do Ministério Público e do nosso país. Nós desejamos que Vossa Excelência tenham uma ótima, nessa nova fase, perspectiva, realizações, e o Ministério Público continuará, tenho certeza, a cumprir a missão que é tão importante, que foi entregue pela Constituição de 1988 de uma forma muito especial. O Poder Judiciário e este Supremo Tribunal Federal, como bem disse Vossa Excelência do Ministério Público, também digo do Supremo Tribunal e do Poder Judiciário, não deixará em desvalia os direitos dos cidadãos brasileiros, que podem contar sempre com a certeza de que nós somos passageiros, mas a justiça é permanente e ela será devidamente honrada e reverenciada na forma democrática e republicana própria das nossas instituições. Em defesa do direito dos índios, exploração de minério é suspensa no Pará. A decisão é do TRF1 de Brasília e vale até que a empresa comprove a implantação de um plano de gestão ambiental. Pouco antes do julgamento, já era possível ver dezenas de índios em frente ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Xicrins e Caiapós vieram para a capital do país acompanhar o desfecho do caso que vem afetando significativamente as aldeias. Segundo os indígenas, as atividades de mineração do empreendimento Onça-Puma já causaram sérios impactos ambientais, inclusive com a contaminação do rio Cateté, onde eles pescavam e até bebiam água. Doenças que, na verdade, não aconteciam na população indígena, vem acontecendo já hoje, né? Entendeu? O problema de pele, entendeu? E muitas vezes sem diagnóstico, né? É procurado tentar diagnosticar, mas muitas vezes não tem um diagnóstico preciso, fechado. A situação foi analisada pela 5ª turma do TRF1. O relator, desembargador federal Souza Prudente, entendeu que, de fato, relatórios apontam a concentração de metais nas águas do rio fora dos limites permitidos. E a Vale não apresentou os planos e programas preventivos compensatórios para as comunidades indígenas afetadas. Há de se dar um basta à agressão. O quadro fático é doloroso, onde há crianças morrendo envenenadas pela contaminação das águas que transitam em terras indígenas. Questão reconhecida também pelos demais integrantes da turma. O colegiado, então, determinou a imediata paralisação das atividades de mineração do empreendimento até que seja comprovada a implantação do plano de gestão econômico e ambiental e o cumprimento das outras medidas compensatórias. A Corte decidiu também que a Vale deve depositar mensalmente um salário mínimo por membro de cada aldeia afetada nos termos do termo de ajustamento de conduta constante no processo. Em caso de descumprimento, uma multa diária no valor de R$100 mil poderá ser aplicada. O Juizado Especial do Torcedor do Rio de Janeiro concedeu 10 dias para a diretoria do Vasco da Gama se defender do pedido de afastamento do clube. O Ministério Público denunciou a relação da direção e do presidente Eurico Miranda com torcidas organizadas que promovem violência nos estádios. Até ser ouvido, Eurico Miranda continua no comando do clube. Vamos a um rápido intervalo e voltamos a seguir com mais notícias. Superior Tribunal de Justiça decide que vigilante condenado por violência doméstica não poderá mais exercer a profissão. A gente volta já já. Vigilante perde o direito de exercer a profissão por ter antecedentes criminais. A decisão do Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal Regional Federal da 5ª Região havia liberado o homem para participar do curso de reciclagem, pois a ação penal que o vigilante respondia por violência doméstica ainda estava em andamento.
A União recorreu ao Superior Tribunal de Justiça, alegando que, por responder ao processo criminal, o réu não poderia ter porte de arma. Após a apresentação do recurso especial, a União comunicou ao STJ que o vigilante havia sido condenado. Segundo o relator, ministro Herman Benjamin, o STJ entende que, se não houver a sentença condenatória transitada em julgado, ou seja, a condenação do réu, só a existência de processo em andamento não pode ser considerada antecedente criminal capaz de impedir a matrícula em curso de reciclagem para vigilante em respeito ao princípio da presunção de inocência. Mas o ministro destacou que, agora, o réu foi condenado por violência doméstica e isso impede o trabalho de vigilante. Este advogado explica que é imprescindível ter bons antecedentes. O vigilante ele tem que ter idoneidade, ele tem que ter uma moral ilibada, ou seja, uma pessoa que é responsável pela vigilância, por guarda de bens, então ele tem que ter uma moral ilibada. É um pré-requisito previsto um decreto legislativo para que ele não possua esses maus antecedentes, assim como também em algumas outras profissões. 40 mil casos de estupro são registrados por ano no Brasil. E essa é só uma estimativa. O número real é bem maior, já que apenas 10% das vítimas procuram a polícia. Desde 2009, as leis estão mais rígidas. Violência sexual, um crime hediondo que gera indignação na sociedade. Tem que fazer um tratamento psicológico também com a pessoa, né? Porque eu acho que a pessoa que comete um crime desse não é a pessoa certa, né? A vítima, eu acho que fica marcada com aquela situação. Um trauma que será levado para o resto da vida, acredito eu. O crime de estupro acontece mais do que se imagina. Por ano, são registrados cerca de 40 mil casos, segundo o levantamento do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Mesmo com índice alto, estudos apontam que esse número pode ser ainda maior, já que apenas 10% das vítimas procuram a polícia. A Central de Atendimento à Mulher também confirma a hipótese do índice de estupro ser bem maior do que notificado na polícia. Em 2016, foi registrado um aumento de 51% de ligações de pessoas buscando esclarecimento sobre violência contra a mulher. Mas, ao contrário do que muitos pensam, o crime de estupro não atinge só as mulheres. Desde 2009, a legislação brasileira tem tratado o tema de forma mais rígida e extensiva. O texto do artigo 213 do Código Penal deixa claro que crime de estupro se caracteriza com o ato de constranger alguém mediante violência ou grave ameaça a ter conjunção carnal ou praticar ou permitir com que ele se pratique outro ato libidinoso. A pena pode chegar a 30 anos de prisão. Com o advento da Lei 12.015, foi abolido o atentado violento ao pudor, que era um crime que se relacionava ao estupro, pois ele falava em atos libidinosos e o estupro falava em conjunção carnal. Mas depois que esse crime deixou de existir, esse crime de atentado violento ao pudor, todos os atos libidinosos que são mediante violência, que constrangem a pessoa, agora são considerados estupro, que tem uma pena bem mais severa do que o antigo atentado violento ao pudor. Outro detalhe que muita gente desconhece é que a abordagem grosseira e ofensiva em festas, ônibus, metrô, comércios ou em qualquer local público também é considerada crime. A recomendação jurídica é sempre registrar o caso na polícia. A ocorrência de um crime como esse, dessa gravidade, tem que se comunicar direto à polícia, né? A polícia mais próxima, geralmente a de ronda, é a polícia militar. Em seguida, a polícia civil, para fazer um inquérito policial se iniciar com a ocorrência, né? Gravar essa pessoa, quem ela é, as roupas que ela estava, o nome, se possível, para ela ser investigada. O ministro do Superior Tribunal de Justiça, Luiz Felipe Salomão, autorizou a abertura de inquérito para investigar a relação do governador do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão, com a construtora Odebrecht. A instauração do inquérito no STJ foi requerida pelo Ministério Público Federal após os depoimentos dos executivos da construtora no acordo de colaboração premiada homologado pelo STF.
Com base nos indícios reunidos a partir da delação premiada, o Ministério Público Federal afirma que Pezão teria recebido valores indevidamente para utilizar na campanha eleitoral de 2014, o que configuraria crime de corrupção passiva. O ministro Luiz Felipe Salomão destacou que o relato apresentado pelo Ministério Público Federal aponta, em tese, a existência de fundamentos suficientes para a prática do crime, sendo necessária a investigação do caso. O ministro requisitou documentos do TSE referentes à prestação de contas da campanha do governador, além de solicitar às varas federais responsáveis pela Operação Lava Jato no Rio de Janeiro e em Curitiba o compartilhamento de dados e documentos. Salomão citou ainda precedentes do STJ que autorizam a instauração de inquérito com base em elementos indiciários mínimos, capazes de justificar a investigação para apurar a materialidade e autoria de eventuais crimes. O Jornal da Justiça volta em seguida com outras notícias. Vai ter nova eleição para prefeito e vice em Antônio Dias, no interior de Minas Gerais. Voltamos em instantes. Em Antônio Dias, município de Minas Gerais, vai ter novas eleições para prefeito. Os ministros do Tribunal Superior Eleitoral negaram o recurso apresentado pelo prefeito eleito nas eleições municipais de 2016. A Corte Eleitoral considerou que William Robson Fraga estava inelegível para a disputa de 2016, devido à rejeição da prestação de contas públicas por prática de improbidade administrativa. Ele concorreu à prefeitura com registro indeferido, com recurso à espera de julgamento definitivo pela Justiça Eleitoral. Nesta quinta-feira, o presidente do TSE, ministro Gilmar Mendes, apresentou o voto vista. O relator ressaltou: a presença do enriquecimento ilícito foi bem destacada pelo TRE mediante transcrição do acórdão proferido pela Justiça Comum, que expressamente reconheceu ter o recorrente adquirido peças automobilísticas com dinheiro público, as quais foram indevidamente instaladas em veículos particulares. Os ministros acompanharam por unanimidade o voto do relator, ministro Tarcísio Vieira de Carvalho Neto, pela rejeição do recurso. Com a decisão, o TRE mineiro vai marcar a data para a realização do novo pleito no município. Cai a inadimplência no pagamento de taxa de condomínio. E sabe por quê? O proprietário agora pode até perder o imóvel em leilão judicial. O condomínio deste prédio de lojas e apartamentos tinha uma inadimplência de R$36 mil há 1 ano e meio, o que corresponde a 23% do total da arrecadação. A gente percebia que, na verdade, a taxa de condomínio era a última prioridade da pessoa que estava em situação de dívida, né? Então, assim, era sempre cartão de crédito, outras cobranças, né? E o condomínio, como é uma cobrança que ela é, vamos dizer assim, barata, ela tem uma taxa barata e ela era difícil de ser cobrada, era sempre a última prioridade da pessoa. E o condomínio sofrendo, né? Não entrando em receita, tendo que trabalhar com aquilo que entra, né? Que é insuficiente para você cobrir as despesas que você tem. Agora a inadimplência caiu para 8% e a dívida para 1/3 do valor anterior. A que você atribui isso? Olha, certamente a mudança no Código de Processo Civil, né? Eu acho que isso favoreceu o condomínio em muito, né? Porque tira da justiça a atribuição de fazer acordo. Isso vem para o condomínio, né? O acordo com o condomínio passa a ser mais importante, né? E só vai para a justiça realmente quando aquilo não é cumprido. O novo Código de Processo Civil entrou em vigor em março do ano passado. A cobrança de condomínio passou a ser um título de execução extrajudicial. E aí o proprietário do imóvel passou a ficar mais preocupado com a dívida. Na Lei 13.105, o artigo 784 lista todos os títulos executivos extrajudiciais, entre eles o crédito das contribuições de condomínio previstas na convenção ou aprovadas em assembleia. Com o título executivo extrajudicial, o condomínio pode imediatamente entrar com uma ação de execução, aonde o juiz irá dar um despacho determinando que a parte pague efetivamente aquele valor apontado pelo condomínio, no prazo de 3 dias, sob pena de iniciar outros procedimentos, como penhora do bem, ou penhora de conta bancária, ou penhora de veículos. A legislação também dificultou que o proprietário venda o imóvel antes de pagar a dívida. O CPC, ele dá ao credor, no caso nosso, o condomínio, o direito de efetivamente pegar uma certidão junto ao cartório da vara e averbar essa certidão na escritura pública do imóvel, ou seja, estará dando publicidade a terceiros de que aquele apartamento, aquela loja, aquele imóvel deve um valor e já é objeto
objeto de ação e poderá, mais cedo ou mais tarde, ser vendido no leilão judicial. Para evitar a penhora, os proprietários inadimplentes correm para fazer acordo. Esta advogada trabalha em uma administradora de condomínios que cuida de um conjunto habitacional com 1.200 apartamentos. De um ano e meio para cá, o número de acordos cresceu 122%. O condômino agora ele está com medo, né? Porque com essa alteração o imóvel dele pode ser penhorado, então ele busca o condomínio, né, para celebrar esse acordo, para não ver o imóvel dele e a asta pública. É bom para as duas partes, né? Para o condomínio que recebe, que recupera aquele crédito, e para o condômino que não vai perder o seu imóvel. E uma última notícia. A Procuradoria-Geral da República informou que os acordos de colaboração premiada de Joesley Batista, um dos donos do grupo JF, e de Ricardo Saldi, um dos executivos do grupo, foram rescindidos. Segundo a PGR, mesmo com a rescisão, as provas entregues pelos dois delatores permanecem válidas. Rodrigo Janot entendeu que os dois delatores mentiram sobre fatos de que tinham conhecimento, se recusaram a prestar informações e que ficou provado que após a assinatura do acordo, eles sonegaram, adulteraram, destruíram ou suprimiram provas. O procurador-geral manteve o acordo do diretor jurídico da JF, Francisco de Assis, enquanto aguarda informações sobre uma investigação de uso de informação privilegiada que envolve a delação premiada. A rescisão ainda precisa ser homologada pelo ministro Edson Fachin, relator da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal. O Jornal da Justiça fica por aqui. Outras notícias do Judiciário você acompanha amanhã, 13h, no Jornal da Justiça, primeira edição. Uma boa noite para você e continue aqui na TV Justiça.